Fala, Dev! Beleza? Eu sou o Igor, eu sou seu professor e hoje nós vamos falar de duas coisas: Lambda Functions e High Order Functions, ou funções de alta ordem. Mas calma, fica tranquilo e tranquilo porque é só um nome que assusta, tá? Vocês vão ver que na prática é muito fácil e muito útil para o seu dia a dia como pessoa desenvolvedora. Então bora lá. Digamos que você tenha um comércio, tá? Você tenha uma lojinha ali e você precise pegar todos os valores gastos em um certo mês. Então, para o nosso exemplo aqui, eu criei essa lista, né? Um exemplo de lista com os valores do mês e coloquei esses valores fictícios que representam os valores que os nossos clientes gastaram nesse mês, tá? Então, beleza. A gente já tem essa lista aí e o que eu preciso fazer? Eu tive um custo, eu tive uma taxa de custo sobre cada um desses produtos esse mês. Então eu preciso aplicar uma taxa de R$ 10 em cada um desses produtos. Né? Então, na prática, como que ficaria isso? Eu preciso pegar, por exemplo, o primeiro, menos 10, o segundo, menos 10, e todos assim, eu preciso aplicar essa taxa de redução. Tá? E mais uma coisa, eu preciso filtrar quais foram, né, os gastos mais relevantes que eu tive nesse mês. E o que seria um gasto relevante, né? Nesse nosso exemplo fictício, gasto relevante seria qualquer valor acima de R$ 300. Então, beleza. O primeiro, né, 190 é maior que 300? Não. O segundo, 140 é maior que 300? Também não. 346 é maior do que 300? É. Opa, então o nosso programa tem que guardar esse valor, tá? Opa, 1790, né? Maior do que 300? É. Então, nosso programa tem que guardar esse valor. E assim sucessivamente, beleza? Então a gente já está deixando o nosso programa um pouco mais complexo. Além dele aplicar a redução, né, a taxa de R$ 10, ele vai ter que guardar quais são os valores acima de R$ 300. E para complicar um pouquinho mais, eu quero no final de tudo isso a soma desses valores. Então, ele vai pegar todos esses valores filtrados e somar para mim, e eu quero esse valor, guardar esse valor em algum lugar. Ufa, bastante coisa, né? Fala para mim, como você faria esse programa? Na verdade, existem várias formas de se fazer a mesma coisa no Python e é isso que deixa a linguagem tão legal. Aqui no nosso exemplo, eu vou usar funções de alta ordem, tá? Então vamos começar com a função map. Antes de entrar no código, eu quero falar um pouquinho do que a função map faz. A função map, ela mapeia, ou seja, ela vai pegar a sua lista e iterar, percorrer sobre todos esses valores, aplicando alguma coisa, aplicando uma operação. E como que eu vou falar para a minha lista, né? Como que eu vou falar para a minha função map qual é a operação que ele tem que fazer? Para isso existe a função lambda. A função lambda, ela tem vários casos de uso e ela pode ser bem complexa, mas eu até recomendo que vocês olhem a documentação do Python explicando como ela gerencia a memória, etc. Mas aqui a gente vai usar ela de uma forma muito simples. Ela simplesmente vai falar para a nossa função de alta ordem qual é a operação que ela tem que fazer a cada iteração. Ou seja, a função lambda é uma função anônima que mostra uma operação para uma função maior. Parece que está complicado, mas na prática vai ficar bem tranquilo. Então, vem comigo que agora a gente vai para o código. Então, beleza, galera. Agora vamos para o código, né? Eu já tenho aqui a minha lista, Mouth Valley, né? E agora eu vou fazer uma nova variável. Vou criar aqui uma variável chamada taxa aplicada. E nessa variável eu vou guardar o quê? Eu vou chamar minha função map, que vai iterar sobre essa minha lista. E eu vou passar para ele um lambda, falando que eu quero um lambda de value, né? Um parâmetro eu vou chamar de value, e eu quero esse value menos 10 iterando sobre a minha lista mouth value. Então o que está acontecendo aqui? Eu chamei a minha função lambda e eu estou falando para ela chamar de valor, cada valor aqui, ó. Eu estou pedindo para ela chamar de valor. E o que eu quero que ela faça com cada um desses valores? Quero que ela subtraia 10. Então minha função lambda vai fazer isso. Ela vai pegar cada um desses valores e vai tirar 10. Vamos ver se isso está funcionando? Eu vou dar um print aqui. E vou colocar aqui taxa aplicada. E opa! Veio um objeto mapeado
que isso significa? Isso significa que isso está alocado em um local da memória específico. Isso tem a ver com como o Python gerencia as funções de alta ordem, tá? Mas sem entrar em detalhes, eu só vou fazer um parse aqui, transformar isso aqui numa lista para a gente poder ver o resultado. Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Beleza. Então tá aqui, foi aplicado, ó, 200 virou 190, 150, 140 e assim por diante. Então a nossa taxa de custo ela foi aplicada em todos os valores. E agora beleza, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa filtrar, né, os valores acima de R$300. E a gente pode fazer isso de forma bem fácil com a função filter. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, vou criar mais uma variável, valores filtrados. E eu vou usar a função filter. Vou usar o lambda da mesma forma, tá, galera? Então vou colocar um value aqui, né, para pegar cada um dos nossos valores. E cada um dos nossos valores vai ser o quê? Acima de 300. Ou seja, ele vai retornar para mim, dentro de valores filtrados, todos os valores acima de 300. Da onde? Da onde ele vai pegar esses valores? Aqui, de taxa aplicada. Vamos ver se isso funcionou? Vou dar um print aqui e opa, funcionou. Perfeito. Então, galera, nosso código está funcionando e está fazendo quase tudo que a gente precisa. Ele está aplicando a taxa de R$10 em cima dos valores e está filtrando os valores acima de R$300. Agora, só falta somar esses três valores para a gente pegar a soma desses gastos. E para isso eu vou usar uma função chamada reduce. Então, eu vou vir aqui e eu vou precisar importar essa função reduce de uma biblioteca nativa do Python, que é a functools. Então eu vou fazer aqui from functools import reduce. E agora eu vou criar uma nova variável que é valor somado, né? E eu vou usar a função reduce. A função reduce ela é um pouquinho diferente. Eu vou precisar passar dois parâmetros para ela: lambda x e y. Poderia também chamar de valor 1 e valor 2. Isso daí você coloca o nome que você achar melhor, tá? E o que eu quero que seja feito com esses dois valores? Eu quero que x some y. Da onde? Aqui de valores filtrados. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo alguma coisa muito estranha. Calma, é bem tranquilo. O que está acontecendo é o seguinte. Eu passei dois parâmetros para ela, para a minha função reduce. E ele entende que um é o primeiro parâmetro e o outro é o segundo parâmetro. Então, a cada iteração, ou seja, cada vez que ele percorrer, eu quero que ele pegue o primeiro valor e some com o segundo. Então, ele pega x e soma com y. Depois, ele pega o segundo e soma com o terceiro. O terceiro com o quarto, até que não sobre mais nada que precise ser somado. Vamos ver se isso está funcionando? Vou vir aqui, print valor somado. Vou rodar o programa e 6.626, que é a soma dos três valores. Então, nosso programa está funcionando perfeitamente. A gente conseguiu aqui aplicar nossa taxa de redução, a gente conseguiu filtrar os nossos valores e a gente conseguiu somar os valores filtrados. Então, nosso programa já está de acordo com aquilo que a gente... Então, galera, o que a gente viu aqui hoje? A gente viu como usar funções de alta ordem no Python, aprendemos um pouco sobre funções lambda, construímos uma aplicação, construímos um programa que faz todos esses cálculos para a gente em uma única linha e conseguimos colocar em prática o nosso case de uso, o nosso negócio, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Operações de alta ordem são bem úteis e muito utilizadas no Python porque elas são muito rápidas e o Python tem um gerenciamento de memória muito inteligente sobre elas e também sobre as funções lambda. Recomendo que deem uma lida sobre isso lá na documentação do Python e qualquer dúvida podem me procurar. Até a próxima, tchau!